O que começa como um glamouroso encontro da elite desmorona-se repentinamente no momento em que um marido cruel amarra a sua esposa grávida, que sofre no centro da festa, enquanto a sua amante se mantém à parte e não faz nada para impedi-lo. Os convidados ficam petrificados em estado de choque, enquanto o medo e o silêncio preenchem a sala, com o poder sendo abertamente abusado na frente de câmeras que piscam. Ele acredita que o seu dinheiro e status o tornam intocável, até que as portas traseiras se abrem e um homem sai, trazendo uma reviravolta que ninguém esperava. O que se segue é uma colisão de crueldade, exposição e profunda justiça. E o final não irá decepcionar. Fique conosco até o último momento e diga-nos de onde nos ouve, deixando um comentário abaixo. A fazenda Hawthorne brilhava sob imponentes candelabros de cristal, cada feixe de luz refletindo uma riqueza que tinha sido polida por décadas. Música suave preenchia o salão de baile, refinada e cuidadosamente escolhida, misturando-se com o murmúrio baixo de vozes poderosas. Senadores, líderes corporativos, investidores e figuras da mídia moviam-se pela sala com facilidade praticada. As risadas soavam sem esforço, mas cada sorriso carregava cálculo. Isso não era meramente uma celebração, era uma exibição de domínio, orquestrada para lembrar a todos quem controlava a sala. Victor Hawthorne estava no centro de tudo. Ele vestia um terno preto perfeitamente ajustado, uma camisa branca impecável e um relógio de metal que captava a luz a cada movimento do seu pulso. Ele caminhava devagar, deliberadamente, cumprimentando os convidados como se lhes concedesse uma audiência em vez de lhes dar as boas-vindas. As pessoas se inclinavam mais quando ele falava, assentiam rapidamente. Victor não era um homem acostumado à resistência, e a sua postura deixava isso claro. Ao seu lado estava Evelyn Moore, elegante num vestido de noite vermelho vinho que envolvia a sua figura esbelta. Ela encaixava-se perfeitamente no ambiente, jovem, confiante e astuta. O seu sorriso era praticado, o seu riso leve, mas os seus olhos dirigiam-se constantemente para a entrada do salão de baile. Para aqueles que observavam, parecia que ela pertencia àquele lugar. Para aqueles que entendiam o poder, parecia uma declaração. Martha Reed chegou cedo, vestida num vestido verde escuro, acentuado com joias de pérolas. Ela cumprimentava as pessoas com cortesia, mas a sua compostura era forçada. Os seus dedos apertaram o caule da sua taça mais de uma vez, e os seus olhos voltavam repetidamente para as grandes portas no fundo do salão. Algo na noite parecia errado, embora ela ainda não conseguisse nomeá-lo. À medida que a noite avançava, começaram a circular sussurros. Vários convidados notaram a ausência da esposa de Victor. O evento tinha sido apresentado como uma celebração familiar ligada a uma parceria importante. E, no entanto, Lillian Hawthorne não estava em lugar nenhum. Quando questionado, Victor descartava as perguntas com um leve sorriso e redirecionava a conversa com fluidez. Ele falava de contratos, expansão e influência, como se o tópico da sua esposa grávida fosse um inconveniente, em vez de uma preocupação. Evelyn reforçava o desvio com comentários sutis. Sugeriu que Lillian não estava bem, ou que preferia descansar, ou que simplesmente não era adequada para uma noite tão exigente. O seu tom era suave, quase carinhoso, mas a implicação era clara. Lillian não pertencia àquele mundo. Não naquela noite. As câmeras piscavam enquanto os jornalistas capturavam Victor e Evelyn juntos. Mais de uma fotografia os enquadrava como um casal anfitrião do evento. Victor não fazia nada para corrigir a impressão. Ele permanecia confortavelmente ao lado de Evelyn,
a sua mão ocasionalmente perto da dela, a sua atenção nunca se desviando para o espaço vazio onde a sua esposa deveria ter estado. Marta observava isto do outro lado da sala, o seu peito apertando. Ela reconhecia o arranjo, a crueldade silenciosa da omissão. Sentou-se perto da borda do salão de baile, o seu olhar fixo na entrada, esperando por algo que temia e esperava ao mesmo tempo. A música continuava, mas as conversas fraquejavam. Havia uma tensão sob a elegância, a sensação de que a noite balançava sobre algo frágil. Os convidados baixavam as vozes, sem saber por quê. Até os garçons se moviam com mais cuidado, como se o próprio ar tivesse ficado pesado. Então as portas se abriram. Lillian Hawthorne entrou, a sua chegada não anunciada e inconfundível. Ela vestia um vestido de maternidade azul celeste claro, simples e elegante, mas visivelmente amarrotado pelo esforço do dia. O seu longo cabelo castanho estava ligeiramente despenteado, e o cansaço marcava o seu rosto. Uma mão repousava instintivamente sobre a sua barriga de 7 meses de gravidez, protetora e inconsciente. Um silêncio se espalhou pela sala. As cabeças se viraram. Os olhares pararam. Alguns convidados desviaram o olhar imediatamente, desconfortáveis. Outros olharam fixamente, a curiosidade misturada com algo mais sombrio. Lillian parou logo na soleira, estabilizando-se enquanto o peso da sala a oprimia. Marta levantou-se parcialmente do seu assento, o alívio e o medo colidindo na sua expressão. Ela queria correr até a sua filha, protegê-la do olhar de tantos estranhos, mas hesitou. O silêncio à sua volta parecia denso, quase restritivo. Evelyn virou-se lentamente. Examinou a aparência de Lillian da cabeça aos pés. Depois sorriu. Não era um sorriso de boas-vindas. Era o sorriso de alguém que estava à espera. Um sentido silencioso de vitória cruzou o seu rosto antes que o mascarasse atrás de uma compostura polida. Victor virou-se completamente para a sua esposa. A sua expressão endureceu. Os seus olhos se tornaram frios, como se o calor da sala nunca o tivesse alcançado. Ele não se moveu de imediato, apenas olhou para ela, avaliando, medindo, como se fosse um problema que chegava tarde a uma reunião. Lillian deu alguns passos cuidadosos para a frente e parou perto do centro do salão de baile. A multidão abriu-se ligeiramente, criando um círculo sutil à sua volta. Ela abriu a boca para falar, talvez para oferecer uma saudação, talvez uma explicação, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. A pressão de tantos olhares apertou-lhe o peito. Vários convidados moveram-se desconfortavelmente. Alguns verificaram os seus telefones. Outros fingiram estudar a decoração. Ninguém deu um passo à frente. Victor começou a caminhar na sua direção. O seu passo era lento, deliberado, cada passo ressoando suavemente contra o chão de mármore. A música parecia distante agora, como se estivesse a tocar noutro edifício. Lillian observou-o aproximar-se, a sua mão apertando sobre a sua barriga. Evelyn permaneceu onde estava, com os braços ligeiramente cruzados sobre o peito. Ela não precisava intervir. Confiava que Victor se encarregaria disto. Marta sussurrou o nome de Lillian, quase inaudível. Lillian olhou para a sua mãe, os olhos brilhando de medo e alívio. Foi uma conexão fugaz, quebrada quando Victor encurtou a distância entre eles. Ele parou diretamente na frente de Lillian. Estavam perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia, intensa e cara. Victor inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz o suficiente para chamar a atenção sem a elevar. Ao seu redor, o salão de baile prendeu a respiração. As risadas, a música, a ilusão de celebração, tudo tinha recuado. O que restava era uma sala cheia de pessoas a observar,
à espera, incertas, se estavam a testemunhar um confronto privado ou o ato de abertura de algo muito pior. Victor enfiou uma mão no bolso do casaco. Naquele momento, o último vestígio de conforto desvaneceu-se da sala, e tudo o que esta noite se destinava a celebrar, discretamente, deixou de importar. A voz de Victor cortou o silêncio com uma calma que parecia ensaiada. Ele disse a Lillian para se ajoelhar, não em voz alta, não com raiva, mas com a certeza de alguém acostumado a ser obedecido. As palavras ficaram suspensas no ar por um instante antes de caírem. Lillian congelou. A sua boca abriu-se ligeiramente, depois fechou-se novamente. Ela não conseguia entender o que acabara de ouvir, e por um momento acreditou que deveria ter ouvido mal. Deu um pequeno passo para trás sem pensar. As suas mãos moveram-se instintivamente para aninhar a sua barriga. A sala pareceu inclinar-se enquanto ela olhava em redor, procurando um rosto que pudesse encontrar os seus olhos com compaixão ou protesto. Não encontrou nenhum. As pessoas evitavam o seu olhar. Alguns olhavam fixamente para o chão. Outros fingiam verificar os seus telefones. A distância entre ela e a multidão ampliou-se sem que ninguém se movesse. Evelyn soltou uma risada suave, que chegou longe o suficiente para picar. Comentou que era um momento perfeito para Lillian aprender boas maneiras, o seu tom leve, quase brincalhão. Ela não elevou a voz. Não precisava. As palavras por si só foram suficientes para fazer o rosto de Lillian empalidecer. Victor deslizou a mão para dentro do seu casaco e tirou uma corda escura, bem enrolada, inconfundível. Ele a segurou brevemente, não como uma ameaça, mas como uma declaração. Ele queria que todos vissem que isto era intencional, que não estava a agir por impulso. Isto era algo que ele tinha preparado, algo que ele acreditava ter o direito de fazer. Lillian sussurrou o nome dele e perguntou por quê. A sua voz quebrou ao dizer a palavra. Victor não respondeu diretamente. Ele disse que ela o tinha envergonhado. Ele disse que ela tinha arruinado uma noite importante. Ele disse que ela o tinha feito parecer fraco na frente de pessoas que importavam. Cada frase caía como um veredito, mais do que como uma explicação. Ele aproximou-se, o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do seu corpo. Antes que ela pudesse se mover novamente, os seus dedos fecharam-se em torno do pulso dela. Lillian encolheu-se e tentou recuar, mas o peso da sua gravidez e a tontura do medo a atrasaram. O aperto de Victor era firme, não frenético, era cuidadoso. Ele queria controle, não caos. Ele puxou as mãos dela para a frente, colocando-a exatamente onde queria, girando o seu corpo ligeiramente para que a sala tivesse uma visão clara. Isto não era sobre velocidade, era sobre exposição. Lillian suplicou, lembrando-lhe que estava grávida de 7 meses, que o estresse poderia prejudicar o bebê. Victor respondeu que o bebê era precisamente a razão pela qual ela precisava de ouvir. As palavras torceram a sua súplica em algo que aprendeu ainda mais. A corda roçou a sua pele, fria e desconhecida. Victor envolveu o primeiro laço em torno dos seus pulsos. A respiração de Lillian acelerou à medida que o pânico aumentava. Ela tentou manter os seus movimentos pequenos, temendo que lutar demais o faria apertá-la ainda mais. A sala parecia menor a cada segundo. Evelyn inclinou a cabeça enquanto observava. A sua expressão de fascinação mais do que de choque. Murmurou algo baixinho, destinado apenas a Lillian. Algo cruel e desdenhoso que fez os pensamentos de Lillian se dispersarem. O som da voz de Evelyn fez o momento parecer irreal, como uma performance encenada para a sua humilhação. Victor apertou o segundo laço, o suficiente para enviar um pulso agudo de dor
através dos braços de Lilian. Lhe foi preciso. Sabia exatamente quanta pressão aplicar. Lilian ofegou e tentou puxar as suas mãos para o seu peito, mas ele as manteve firmes, terminando o nó com uma eficiência praticada. Ao seu redor, ninguém se moveu. Marta deu um passo à frente e depois parou, o seu rosto pálido, o seu corpo tremia. Ela entendeu que qualquer reação repentina poderia provocar ainda mais Victor. O medo na sala não era barulhento, era disciplinado, controlado, e isso o tornava mais perigoso. Victor agachou-se ligeiramente e prendeu o nó com um puxão final. Ele o fez de forma organizada, deliberada. O cuidado que ele colocou era uma declaração em si mesma. Quando terminou, soltou os pulsos de Lilian e endireitou-se, deixando-a amarrada no centro do salão de baile. Com um puxão forte da corda, ele a forçou para baixo. Lilian perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos sobre o chão de mármore frio. O impacto enviou um choque através do seu corpo. O seu vestido amontoou-se nas suas pernas, o tecido azul pálido amassando sob o seu peso. Ela gritou suavemente, mais de medo do que de dor, e tentou encolher-se, mas a amarração limitou o seu movimento. As lágrimas embaçaram a sua visão, enquanto ela lutava para respirar uniformemente. Uma mão estendeu-se para a sua barriga, desesperada para proteger a vida dentro dela, mas a corda cortou esse movimento. Os seus ombros tremiam enquanto ela soluçava, o som cru e incontrolável. Ela não tinha medo de ser vista assim. Tinha medo do que o estresse poderia estar a fazer ao seu filho. Victor olhou em redor da sala, o seu olhar desafiando qualquer um a opor-se a ele. Ninguém o fez. Cabeças inclinadas, olhos desviados, o silêncio engrossou até se sentir cúmplice, como se as próprias paredes tivessem concordado com ele. Evelyn aproximou-se, parando ao lado dele. Ela não tocou em Lilian, não precisava. As suas palavras flutuaram como cinzas, calmas e cortantes. Ela comentou o quão apropriada a cena parecia, como as consequências finalmente tinham chegado. Cada comentário foi entregue com a suavidade de alguém certa de que não seria parada. Lilian levantou o rosto e olhou para Victor, procurando algo humano. Um vislumbre de remorso, um sinal de hesitação. Não encontrou nenhum. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente, não num sorriso, mas em algo mais frio, como se empatia fosse um idioma que ele tivesse escolhido esquecer. O salão de baile já não parecia uma celebração. Tinha se tornado um palco para a desgraça. Os obturadores das câmeras clicavam esporadicamente, capturando imagens que nunca seriam apagadas. A humilhação de Lilian estava a ser documentada, congelada no tempo, enquanto as pessoas que poderiam ter intervindo permaneciam imóveis. Victor afastou-se dela e pegou numa taça de vinho, como se o ato tivesse terminado e a noite pudesse continuar. Lilian percebeu então que este não era o fim da sua crueldade, isto era apenas o começo. Lilian permaneceu ajoelhada no centro do salão de baile, os seus joelhos pressionados contra o mármore frio, a sua respiração superficial e controlada. Concentrou-se em manter o seu corpo imóvel, em proteger a criança dentro dela, mesmo enquanto seus sentidos estavam sobrecarregados. O peso de centenas de olhos caía sobre as suas costas e ombros. Sentia como se cada olhar fosse uma agulha afiada e deliberada, perfurando a sua compostura pouco a pouco. Victor começou a falar como se dirigisse a uma sala de acionistas, em vez de estar de pé sobre a sua esposa amarrada. Ele falou sobre reputação, sobre aparências, sobre o quão facilmente uma pessoa descuidada podia manchar um sobrenome que tinha levado gerações para construir. A sua voz era calma, comedida, persuasiva. Cada frase era elaborada para soar razoável,
Para qualquer um que ouvisse sem contexto, soava justificado. Para Lillian, as suas palavras formavam uma jaula invisível. Ele disse aos convidados que a disciplina às vezes era necessária, que o respeito não vinha do afeto, mas da ordem. Falou como se Lillian não fosse um ser humano, mas um problema que exigia correção. Quanto mais falava, mais seguro se tornava, alimentando-se do silêncio da sala, como se fosse aprovação. Evelyn interveio sem problemas, o seu timing impecável. Comentou sobre a aparência de Lillian, sobre como a gravidez a tinha tornado frágil, emocional, imprevisível. O seu tom era leve, quase zombeteiro. Mas a intenção por trás de cada palavra era afiada como uma navalha. Ela nunca tocou em Lillian. Não precisava. A sua voz, por si só, continha crueldade suficiente para fazer sangrar. Lillian tentou falar. Disse que só queria ter falado com o seu marido em particular, para explicar, para pedir compreensão. Victor riu suavemente. Ele disse-lhe que a privacidade era um privilégio que ela não tinha mais. Na sua opinião, o seu papel era obedecer, não questionar. A sala permaneceu em silêncio, os convidados absorvendo a sua versão da realidade. Victor aproximou-se, perto o suficiente para que Lillian pudesse sentir a sua presença pairando sobre ela. Ele posicionou-se, de modo que o público pudesse ver os dois claramente. Ele disse que, se quisesse levantar-se novamente, teria de se desculpar. Não em silêncio, não sinceramente, publicamente, na frente de todos. Ele enquadrou isto como misericórdia. Lillian abanou a cabeça lentamente. Ela não entendia o que tinha feito de errado. A confusão na sua expressão apenas pareceu irritá-lo ainda mais. O seu rosto endureceu. Os seus olhos ficaram mais frios, como se a sua falta de submissão fosse um insulto. Evelyn pegou numa taça de vinho de uma mesa próxima. Agitou-a uma vez, observando o líquido aderir aos lados. Depois, inclinou-a para a frente. O vinho derramou-se sobre o tecido azul pálido do vestido de Lillian, espalhando-se rapidamente, manchando-o de um vermelho intenso. O contraste foi brutal. Alguns convidados ofegaram baixinho. A maioria olhou para o lado. Lillian encolheu-se com o frio impacto. Encolheu-se instintivamente, tentando proteger a sua barriga. O seu fôlego ficou preso na garganta, enquanto a náusea aumentava. O cheiro forte de álcool fazia a sua cabeça girar. As lágrimas encheram os seus olhos, não apenas de humilhação, mas de medo. Preocupou-se com o que o estresse, o cheiro, o movimento repentino poderiam estar a fazer ao seu bebê. Vários convidados próximos viraram as costas, fingindo não ver. O seu desconforto traduziu-se em evitação em vez de ação. A cortesia tornou-se crueldade disfarçada. Marta permaneceu rígida na borda da sala, a sua mandíbula apertada com tanta força que tremia. Ela queria correr até a sua filha, arrancar a corda dos seus pulsos, gritar com Victor até que a sua voz se quebrasse, mas viu o cálculo nos seus olhos. Ela entendeu que ele estava a desafiar alguém a interferir, esperando por uma desculpa para escalar. O medo a prendeu ao chão. Victor continuou a falar, as suas palavras ficando mais sombrias. Ele disse a Lillian que ela deveria estar grata. Disse que ele poderia ter feito algo pior, que tinha demonstrado contenção. A implicação lhe arrepiou a pele. Ele baixou tanto o padrão de decência que a crueldade se disfarçou de bondade. Evelyn inclinou-se um pouco mais perto, o suficiente para que a sua voz chegasse ao ouvido de Lillian. Ela disse-lhe que o bebê não a salvaria, que a maternidade não concedia proteção. As palavras atingiram mais fundo do que qualquer golpe físico. Lillian sentiu um forte endurecimento no peito e no abdômen, uma onda repentina de dor que a fez ofegar. A sua respiração tornou-se irregular. Tentou estabilizá-la, contando em silêncio,
concentrando-se no ritmo do seu coração. As suas mãos tremeram, a corda mordendo a sua pele enquanto se movia. A tontura a invadiu e as bordas da sala ficaram desfocadas. Victor notou isso imediatamente. Em vez de preocupação, o interesse piscou no seu rosto. Parecia quase satisfeito com o seu estado de enfraquecimento. Ele queria que ela colapsasse. Queria que o momento terminasse com ela quebrada na frente de todos. Uma lição gravada permanentemente na memória. Evelyn inclinou-se mais perto novamente, sussurrando que em breve ocuparia o lugar de Lillian. Que aquela noite não era um acidente, mas um plano. A percepção enviou um arrepio pelo corpo de Lillian. Isto não era uma perda de controle. Era estratégia. Murmúrios se espalharam entre a multidão, baixos e incertos, mas ainda assim, ninguém deu um passo à frente. O poder os manteve no lugar de forma mais eficaz do que o medo por si só poderia ter feito. Lillian varreu a sala através das lágrimas e viu pena em alguns rostos. Viu desgosto em outros. Nada disso se traduziu em ajuda. Victor levantou a sua taça de vinho e propôs um brinde à parceria e à prosperidade. Ele falava como se nada de incomum estivesse a acontecer, como se a sua esposa não estivesse ajoelhada aos seus pés, amarrada e a tremer. A sua indiferença era mais brutal do que as suas palavras. Reduziu-a a um objeto, uma peça de mobiliário na sala. Outra dor aguda retorceu-se no abdômen de Lillian. Ela ficou rígida. O pânico cruzou o seu rosto. Ela sabia o que o estresse podia fazer nesta fase da gravidez. Ela sabia o risco que enfrentava. O seu fôlego engasgou-se, e ela inclinou-se para a frente, tentando aliviar a pressão, mas a corda limitava o seu movimento. As lágrimas caíram livremente agora, salpicando o mármore abaixo. Não fizeram nenhum som. Eram invisíveis para todos os que escolheram não as ver. Lillian sentiu-se completamente sozinha, rodeada de pessoas, mas abandonada por todas elas. A sala ficou inquietantemente silenciosa novamente, como se todos sentissem que algo estava a mudar. A dor de Lillian não desapareceu. Tornou-se mais aguda, o peso do momento a oprimiu, e a ilusão da elegante noite rachou ainda mais. Ela encolheu-se o máximo que pôde, protegendo o seu estômago, sussurrando para si mesma para ficar calma, para aguentar. A humilhação já não era apenas emocional, era física, perigosa. À medida que a sua respiração se tornava mais trabalhosa, o salão de baile esperava em intenso silêncio, como se estivesse a observar, para ver se ela aguentaria ou se desmoronaria onde estava ajoelhada. O corpo de Lillian tremeu, enquanto outra onda de dor percorria o seu abdômen. Ela forçou-se a inalar lentamente, depois a exalar, contando na sua cabeça da maneira que o médico lhe tinha ensinado uma vez. Victor observou-a lutar e respondeu ao seu pedido para se sentar com uma recusa categórica. Disse que ela permaneceria exatamente onde estava, até que ele decidisse o contrário. A certeza no seu tom deixou claro que a misericórdia não fazia parte da noite. Ela tentou mudar o seu peso para aliviar a pressão que se acumulava nas suas costas e barriga. A corda a apertou ao mover-se, mordendo os seus pulsos e enviando uma dor aguda pelos seus braços. Cada pequeno ajuste vinha com um custo. Os seus joelhos doíam contra o chão de mármore, e as luzes do alto pareciam de repente demasiado brilhantes, demasiado próximas, como se a estivessem a oprimir. Evelyn sorriu e comentou que Lillian sempre sabia como atrair a atenção. Ela disse isso de ânimo leve, como se estivesse a contar uma piada numa mesa de jantar. Para ela, o risco para uma mulher grávida era entretenimento. Lillian desviou o olhar, lutando contra a vontade de vomitar, enquanto o cheiro de vinho e perfume se misturavam no ar. Victor
olhou para Lilian com nojo aberto e disse-lhe que ela estava a arruinar a sua noite. Disse que tudo tinha sido perfeito antes de ela chegar e que ele não permitiria que ela contaminasse o que ele tinha construído. Para ele, esta noite era sobre a imagem, e Lilian era um defeito que ele pretendia apagar. A sua voz não continha raiva, apenas irritação, o que a tornava mais arrepiante. Marta estava a vários passos de distância, as mãos a tremer ao seu lado. Ela calculou todos os movimentos possíveis e rejeitou-os um por um. Qualquer ação repentina poderia provocar Victor, e ela sabia que ele estava a desfrutar demasiado do controle para parar. Ela observou-o de perto e percebeu que ele não estava a reagir, estava a atuar. Alguns convidados começaram a recuar, criando espaço entre eles e a cena. Escolheram a distância em vez da responsabilidade, a segurança em vez da consciência. A sala parecia maior e mais solitária ao mesmo tempo, como se Lilian estivesse a encolher no seu centro. O seu coração começou a acelerar. Um zumbido encheu os seus ouvidos, e as luzes do candelabro ficaram desfocadas em explosões douradas. Ela apertou os lábios e concentrou-se no bebê, instando silenciosamente a pequena batida dentro dela a permanecer calma. Ela disse a si mesma que, se pudesse manter-se firme, se pudesse manter a sua respiração uniforme, poderia evitar o pior. Victor continuou a falar, acumulando acusação sobre acusação. Exigiu que Lilian admitisse a sua culpa, que confessasse tê-lo humilhado. Ele queria que ela dissesse as palavras em voz alta, que se tornasse a vilã da história que ele estava a contar. A sua insistência era implacável, uma lenta opressão destinada a quebrar a sua vontade. Evelyn acrescentou outro lembrete de que em breve substituiria Lilian. A sua voz era doce, quase carinhosa, enquanto falava de um futuro onde Lilian já não existiria no mundo de Victor. A intenção não era apenas magoar, era extinguir a esperança. Lilian fechou os olhos para não gritar. Ela temia que qualquer som alto pudesse provocar mais Victor, ou pior, aumentar o estresse que palpitava no seu corpo. Ela concentrou-se em respirações superficiais, cuidadosamente, para não deixar o pânico tomar conta, mesmo enquanto a dor pulsava em ondas surdas e de aviso. Victor inclinou-se mais perto e disse-lhe que lhe ensinaria obediência ali mesmo, na frente de todos. Não precisava de uma razão. A ameaça não foi gritada. Foi proferida com calma, o que a tornava mais aterrorizante. Lilian entendeu que, na sua mente, ele estava justificado. O ar no salão de baile ficou pesado, como se o próprio oxigênio estivesse a esgotar-se. A elegância do espaço tornou-se asfixiante. Os pisos polidos e as luzes cintilantes tornaram-se uma jaula construída de riqueza e silêncio. Ninguém falava, ninguém se movia. Marta olhou em redor, desesperadamente por ajuda. Mas cada rosto que encontrou estava congelado. A influência e o medo mantinham-nos no lugar. Ela sentiu o peso da sua própria impotência e odiou-se por isso. Embora soubesse que tinha sido encurralada tão eficazmente quanto a sua filha, outra onda de dor atingiu o abdômen de Lilian. Ela ofegou, apesar de si mesma, o som agudo e involuntário. A sua voz tremeu enquanto ela tentava estabilizar a sua respiração novamente. Mas o esforço apenas a fez doer o peito. As lágrimas acumularam-se nos cantos dos seus olhos, obscurecendo a sua visão. Victor reagiu à sua dor não com preocupação, mas com aborrecimento. Acusou-a de dramatizar o momento, de tentar manipular a sala. Disse que ela estava a sabotar o seu evento, como se a dor fosse uma escolha que ela tinha feito. A crueldade não residia apenas nas suas palavras, mas na sua recusa em reconhecer a sua humanidade.
Evelyn endireitou-se e alisou o seu vestido vermelho, a sua postura régia. Parecia que estava a assistir a uma coroação em vez de testemunhar uma mulher em apuros. Ela acreditava que o colapso de Lillian abriria o seu próprio caminho para a frente, e essa crença deu-lhe confiança. Lillian inclinou-se mais profundamente, a sua testa quase a tocar o chão. As bordas da sua visão escureceram. Sentiu o mundo a estreitar-se, o som abafado, o movimento lento. Sussurrou para si mesma para aguentar, para se manter presente, para manter o seu filho seguro, apenas por mais um pouco. Um som fraco ecoou da direção das portas do salão de baile, tão suave que mal se registou. Ninguém se virou. O momento ainda pertencia a Victor, e ele sabia disso. Ele manteve-se ereto, examinando a sala, considerando o que fazer a seguir. Evelyn permaneceu concentrada em Lillian, demasiado absorta na sensação de vitória para notar qualquer outra coisa. Ela acreditava que a noite estava a decorrer exatamente como planeado. As mãos de Lillian apertaram-se dentro da corda, enquanto outra contração dolorosa a percorria. Ela lutou para se manter de pé, a sua força a desvanecer-se. A sala parecia balançar à sua volta, e ela perguntou-se quanto tempo mais conseguiria aguentar. Então, lenta, deliberadamente, as grandes portas na parte de trás do salão de baile começaram a abrir-se. Uma corrente de ar mais fresco deslizou para dentro, trazendo consigo uma qualidade de luz diferente. As cabeças viraram-se quase instintivamente. A mudança foi subtil, mas inegável. Pela primeira vez naquela noite, a atenção de Victor vacilou. As pesadas portas na parte de trás do salão de baile abriram-se mais, e o som das suas dobradiças ressoou claramente através do silêncio. Não era alto, mas cortou a sala como uma lâmina. O ar, que tinha estado denso com a autoridade de Victor, mudou num instante, como se algo invisível se tivesse quebrado. Um homem entrou com um passo medido, sem pressa. Não se apressou, não parou. O seu movimento era constante e deliberado, como se a própria sala fosse obrigada a ajustar-se a ele. Ele vestia um terno preto clássico, uma camisa branca e uma gravata cinza escura. Nada no seu traje era chamativo. No entanto, tudo nele falava de poder antigo, de influência que não precisava de se anunciar. As luzes refletiram no seu cabelo prateado enquanto ele cruzava a soleira. O seu rosto estava sereno, composto ao ponto da severidade. Não havia curiosidade nos seus olhos, nem surpresa. O que ele carregava em seu lugar era uma calma controlada, do tipo forjado por décadas de comando. Os convidados congelaram. As conversas morreram instantaneamente. Ninguém se atreveu a respirar fundo demais. A presença deste homem impôs uma ordem diferente na sala. Uma autoridade silenciosa que não gritava, mas exigia obediência igualmente. As pessoas sentiram-no instintivamente e afastaram-se sem que lhes fosse pedido. Ninguém queria ficar no seu caminho. Victor virou-se. Pelo mais breve momento, a confusão piscou no seu rosto, antes de a mascarar atrás de um sorriso tenso. A confiança que o tinha sustentado durante a noite fraturou-se, apenas ligeiramente. Foi o suficiente para ser notado, o suficiente para importar. Evelyn recuou meio passo. Os seus dedos curvaram-se para dentro enquanto ela apertava a própria mão, os seus nós dos dedos embranquecendo. O sorriso que ela tinha exibido com tanta facilidade momentos antes esticou-se, tornando-se algo quebradiço e artificial. Ela não falou. O homem não disse uma palavra enquanto olhava em redor do salão de baile. Ele permitiu que o silêncio se espalhasse, que oprimisse cada convidado, forçando-os a confrontar o que estavam a testemunhar. O seu olhar moveu-se lentamente, deliberadamente.
até chegar ao centro da sala. Parou em Lillian. Ela ainda estava ajoelhada, a sua postura instável, os seus pulsos amarrados. A corda contra a sua pele era impossível de ignorar. Por uma fração de segundo, os olhos do homem escureceram. A calma não desapareceu, mas algo mais frio a substituiu, como uma tempestade a reunir-se atrás do aço. O seu olhar caiu sobre o vinho tinto que manchava o tecido azul pálido do seu vestido. O contraste era nítido e inconfundível. Aquele detalhe por si só contava uma história que não exigia explicação. Marta sentiu a sua respiração cortar quando o reconheceu. O seu corpo tremeu antes que pudesse impedi-lo. Um alívio inundou o seu peito, imediatamente seguido pelo medo. A ajuda tinha chegado, mas tinha chegado tarde, e ela não sabia que dano já tinha sido feito. Victor tentou uma risada. Soou vazia até para os seus próprios ouvidos. Ele moveu a boca como para dar as boas-vindas ao homem, para o enquadrar como um convidado, um igual, alguém que podia ser gerido. O outro homem não respondeu. Não reconheceu Victor de todo. Em vez disso, deu mais um passo à frente. A multidão abriu-se mais, criando um caminho claro, sem se aperceber que o estavam a fazer. Ninguém queria ficar no seu caminho. O instinto de ceder superou a curiosidade, a lealdade e o medo igualmente. Evelyn tentou falar. Compôs-se, levantou o queixo e tentou uma saudação. As palavras ficaram presas na sua garganta. A sua voz falhou, deixando-a com a boca aberta em silêncio. Ela engoliu em seco e desviou o olhar. O homem parou diretamente na frente de Lillian. Ele olhou ligeiramente para baixo, observando o seu estado com atenção cuidadosa, como se estivesse a avaliar uma ferida. Lillian olhou para ele, os seus olhos cheios de terror e um frágil fio de esperança que ela não se tinha permitido sentir até aquele momento. Victor deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da cena. Levantou ligeiramente a mão, como para interromper, para reafirmar o seu papel como anfitrião, a autoridade. O homem virou a cabeça o suficiente para olhar para Victor. Não foi um olhar severo, nem sequer foi um aviso. Apenas um olhar, breve e preciso. Victor parou. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Não havia música, não havia tilintar de copos, apenas o som da respiração irregular de Lillian e o peso da expectativa a pressionar todos os presentes. O homem inalou lentamente, profundamente. O movimento controlado sugeria contenção, não hesitação. Era a pausa de alguém que estava a escolher quanta força aplicar. Quando finalmente falou, a sua voz era baixa e constante, cada palavra distinta. Não foi uma saudação, não foi uma introdução, foi uma ordem. O comando foi simples, inconfundível e entregue sem emoção. A sua autoridade não vinha do volume, mas da certeza. Victor engoliu em seco. Os seus olhos moveram-se rapidamente pela sala, procurando uma maneira de recuperar terreno, de virar o momento a seu favor. Não encontrou nenhuma. A mudança já estava completa. Evelyn ficou imóvel, o seu corpo rígido. A confiança que tinha alimentado a sua crueldade desvaneceu-se, deixando o medo no lugar. Ela não se moveu. Ela não falou. Ela só podia observar. Lillian sentiu as lágrimas a correrem pelo seu rosto enquanto as palavras se afundavam. Ela não entendia completamente o que aconteceria a seguir, mas entendia isto. Pela primeira vez naquela noite, alguém na sala não se curvou a Victor Hawthorne. Os convidados permaneceram imóveis, incertos, se lhes era permitido reagir. Eles tinham seguido a liderança de Victor durante anos, medindo o seu comportamento pela sua aprovação. Agora,
Essa aprovação não significava nada. A hierarquia tinha mudado, e eles sentiram-no instintivamente. Marta levou uma mão à boca, lutando contra a vontade de gritar. Ela manteve-se imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o frágil momento. O rosto de Victor ficou tenso. A máscara suave que ele tinha usado durante toda a noite começou a rachar, revelando a tensão por baixo. Ele abriu a boca como para discutir, depois fechou-a novamente. A presença do homem não deixava espaço para negociação. O salão de baile já não pertencia a Victor. Os candelabros ainda brilhavam. A decoração permaneceu imaculada, mas o poder que tinha definido a noite tinha mudado de mãos. Lillian baixou ligeiramente a cabeça. As suas lágrimas caíam livremente agora. Não eram mais lágrimas apenas de humilhação. Eram lágrimas de reconhecimento, da consciência repentina de que a crueldade que a rodeava já não era absoluta. O homem permaneceu onde estava, a sua atenção fixa nela, sem agir ainda, sem escalar ainda. A sua contenção era deliberada, permitia que a realidade do momento se instalasse, que se imprimisse em todos os que observavam. À medida que o silêncio se prolongava, ficou claro que a celebração tinha terminado. O que quer que esta noite pretendesse mostrar já não importava. O que restava era o julgamento, a espera logo após a próxima respiração. E pela primeira vez, Victor Hawthorne estava numa sala onde a sua vontade já não era a última palavra. O homem finalmente falou, e quando o fez, não elevou a voz. Ele declarou o seu nome claramente. Charles Hawthorne. As palavras caíram como um selo prensado em cera. Vários convidados ficaram tensos à medida que o reconhecimento se espalhava. Os rostos empalideceram. Os sussurros morreram antes que pudessem se formar. A influência moveu-se pela sala sem um som. Charles não perdeu um segundo. Ele ordenou a Victor que removesse a corda imediatamente. Não havia perguntas no seu tom, nem espaço para discussão. Era uma diretiva clara e definitiva. Ele não perguntou por que tinha acontecido. Não perguntou como Lillian se sentia. Ele ordenou a única coisa que importava naquele momento. Victor tentou recuperar-se, chamando-o de um assunto de família. Tentou enquadrar a cena como disciplina privada, algo que estranhos não tinham o direito de julgar. Charles respondeu com calma, as suas palavras medidas e afiadas. Ele disse que a família não concedia permissão para a crueldade. Ele disse que a presença de laços de sangue não desculpava o dano. A simplicidade da declaração deixou Victor sem onde se esconder. Lillian tremeu onde estava ajoelhada. Olhou para Victor, depois para Charles, o medo a piscar no seu rosto. Ela esperava que Victor explodisse, que atacasse agora que a sua autoridade tinha sido desafiada. Em vez disso, Charles permaneceu firme, imóvel, uma barreira sólida entre ela e qualquer coisa que Victor pudesse tentar. A firmeza era desconhecida e avassaladora. Victor hesitou. Ele não queria soltar a corda, mas não se atreveu a desafiar Charles diretamente. A sua mandíbula apertou. Os seus olhos piscaram demasiado rápido. Pela primeira vez naquela noite, a incerteza deslizou para a sua postura. O homem que tinha controlado a sala momentos antes agora lutava para decidir o seu próximo movimento. Charles aproximou-se de Lillian. O seu movimento foi deliberado, cuidadoso para não a assustar. Falou-lhe suavemente e disse-lhe que ela não precisava de se desculpar com ninguém. Disse que ela não tinha feito nada de errado. As palavras quebraram a sua compostura. Lillian começou a chorar, o som baixo e trêmulo, o alívio a misturar-se com a exaustão. Ninguém a tinha defendido até agora. Ninguém tinha nomeado a sua inocência em voz alta. Charles estendeu a sua mão para a corda que amarrava os seus pulsos. Depois fez uma pausa.
olhou para Victor. A pausa tinha significado. Era um convite e um aviso ao mesmo tempo. Charles queria que Victor entendesse que cada movimento, a partir daquele ponto, seria testemunhado e lembrado. Victor engoliu em seco e curvou-se. As suas mãos tremeram enquanto ele alcançava o nó. A corda tinha sido amarrada por ele. A responsabilidade não podia ser transferida. Ele afrouxou o primeiro laço com visível relutância, os seus dedos rígidos, o seu rosto tenso de raiva contida. O segundo laço seguiu-se, mais lento, como se cada segundo o arrastasse mais para longe do controle que tinha desfrutado. A corda soltou-se e caiu no chão. Lillian encolheu-se instintivamente, trazendo as suas mãos de volta ao peito. Marcas vermelhas cercavam os seus pulsos, inchadas e em carne viva. Ela esfregou-as suavemente, não apenas para aliviar a dor, mas para apagar a sensação de estar amarrada. A sua respiração estabilizou-se em rajadas irregulares, enquanto ela tentava reorientar-se. Charles tirou o seu casaco e colocou-o sobre os ombros de Lillian. O gesto foi silencioso, mas inconfundível. Cobriu o tecido manchado do seu vestido e protegeu-a do olhar da sala. Mais do que isso, restaurou uma medida de dignidade que lhe tinha sido retirada. Lillian agarrou o casaco à sua volta, ancorando-se no calor e no peso dele. Evelyn abriu a boca como para falar, tentando redirecionar o momento para recuperar o controle narrativo. Charles virou a cabeça e olhou para ela. Não levantou uma sobrancelha. Não franziu a testa. O olhar por si só a parou. Os lábios de Evelyn apertaram-se. Qualquer plano que ela tivesse formado dissolveu-se sob aquele olhar. Charles dirigiu-se a Evelyn diretamente. Ele perguntou-lhe, com uma voz desprovida de enfeites, do que exatamente ela tinha estado a sorrir. A pergunta não foi alta. Não acusou. Simplesmente exigiu responsabilização. Evelyn gaguejou. Ela procurou uma resposta e não encontrou nenhuma. A confiança que tinha alimentado a sua crueldade anterior evaporou-se. Martha deu alguns passos cautelosos para a frente, as lágrimas a fluírem livremente agora que a contenção já não era necessária. Parou pouco antes de Lillian, com medo de a sobrecarregar. Charles acenou para Martha, um breve reconhecimento destinado a assegurar-lhe que o pior tinha passado. O aceno tranquilizou Martha mais do que as palavras poderiam ter feito. Charles estabeleceu limites clara e inequivocamente. Ele disse que ninguém voltaria a insultar Lillian. Ele disse que a humilhação terminava ali. A declaração tinha o peso da lei. Não pedia acordo, impunha ordem. Victor tentou salvar o seu orgulho, alegando que estava apenas a dar uma lição à sua esposa. Charles respondeu imediatamente. Ele disse que a instrução não incluía amarrar uma mulher grávida em público. Ele disse que a disciplina não implicava despojar alguém da sua dignidade perante testemunhas. Cada frase desmantelou as desculpas de Victor peça por peça. Os convidados começaram a reagir. Os murmúrios aumentaram. Algumas vozes expressaram desconforto. Depois, indignação. O silêncio que tinha protegido Victor antes fraturou-se à medida que o equilíbrio de poder mudava. As pessoas que tinham permanecido neutras agora sentiam segurança na oposição. A influência moveu-se novamente, desta vez para longe de Victor. Evelyn olhou em redor da sala, procurando aliados. Não encontrou nenhum. Olhos que antes tinham seguido Victor, agora a evitavam. Ela compreendeu, talvez pela primeira vez, que já não estava sob a proteção dele. O charme em que ela tinha confiado não podia protegê-la ali. Charles pediu à sala que testemunhasse. Ele afirmou claramente que Victor tinha pessoalmente amarrado Lillian.
Ele queria que o ato ficasse gravado na memória coletiva, não como boato, não como distorção, mas como facto. Ele disse que ninguém presente poderia alegar ignorância mais tarde. A instrução foi deliberada. Transformou a sala num registro. O rosto de Victor corou de humilhação. Ele não negou. Não podia. Demasiados olhos tinham visto a corda, os nós, as mãos que os ataram. A verdade pressionava por todos os lados. Charles concluiu dizendo que agora falariam sobre a realidade. A frase atingiu Victor como água fria. Ele compreendeu que o que se seguiria não ficaria contido dentro das paredes do salão de baile. O futuro que ele tinha presumido ser seguro já não era seu para comandar. Lillian permaneceu envolta no casaco de Charles, a sua respiração a normalizar-se lentamente. A dor nos seus pulsos persistia, mas o peso no seu peito aliviou. Ela já não estava sozinha, no centro da sala. A corda tinha sido removida, e com ela a ilusão de que o poder de Victor era intocável. Enquanto Charles se endireitava, o foco da sala mudou decisivamente. A restrição que tinha amarrado Lillian tinha desaparecido. A restrição agora apertava noutro lugar, invisível, mas inescapável, e Victor sabia disso. Charles não elevou a voz quando pediu para ver tudo relacionado com o abuso. Não convidou a explicações ou desculpas. Ele disse que queria factos, nada mais. A maneira como ele falou deixou claro que histórias e alegações emocionais não alterariam o resultado. Isto já não era uma discussão. Era um exame. Martha falou primeiro. A sua voz tremia, apesar do seu esforço para se manter serena. Disse que esta não era a primeira vez que Victor humilhava Lillian. As palavras foram difíceis de proferir, mas uma vez ditas, não podiam ser retiradas. Lillian não interrompeu. Não precisava. Apenas levantou os olhos por um breve momento. E essa confirmação silenciosa tinha mais peso do que qualquer discurso. Charles acenou uma vez e disse que já possuía provas. A declaração atingiu Victor como um golpe físico. Por uma fração de segundo, a sua confiança vacilou. Ele tinha acreditado que o seu controle era absoluto, que ninguém tinha estado a observar de perto o suficiente para o desafiar. A percepção de que as suas ações estavam gravadas fraturou essa crença. Ao sinal de Charles, uma gravação de áudio começou a ser reproduzida através do sistema de som do salão de baile. A própria voz de Victor preencheu o espaço, inconfundível e sem filtro. As palavras eram dolorosas, degradantes, despidas do charme que Victor usava em público. Não havia margem para dúvidas sobre a intenção por trás delas. O som da sua crueldade ressoou contra ele, e não havia onde procurar escapar. Lillian sentiu o peso do casaco sobre os seus ombros enquanto a gravação continuava. O seu corpo ficou tenso, depois estabilizou-se lentamente. Ouvir as palavras novamente doía, reabrindo feridas que ainda estavam abertas. No entanto, também a libertou. Ela já não precisava de defender a sua verdade. A prova falava por si. Evelyn tentou intervir. O seu tom mudou enquanto ela acusava Lillian de provocar a situação. Tentou enquadrar a humilhação como drama, como exagero. Charles parou-a imediatamente. Ele perguntou que autoridade ela pensava ter para julgar uma mulher que tinha sido imobilizada na frente de testemunhas. A pergunta atingiu forte. Evelyn hesitou, incapaz de responder. Outra prova surgiu. As imagens mostraram Evelyn a derramar vinho sobre o vestido de Lillian. O ângulo era claro, o movimento deliberado. A desculpa de acidente desvaneceu-se no momento em que a imagem congelou no ecrã. O rosto de Evelyn perdeu a cor. Ela soube então que a negação apenas aprofundaria a sua exposição. Charles dirigiu-se à sala e clarificou os papéis com precisão.
Ele afirmou que Evelyn não tinha amarrado a corda, mas também afirmou que ela tinha incitado, zombado e humilhado. Ele despiu a ilusão de inocência que ela tinha tentado manter. Não lhe restava refúgio para se esconder. Victor levantou-se abruptamente e gritou que Charles não tinha autoridade. A sua voz quebrou de raiva e medo. Charles respondeu em voz baixa, dizendo que a sua autoridade vinha da lei e da verdade. Ele disse que poder sem responsabilidade não era poder de todo. A simplicidade da resposta desmantelou a indignação de Victor. Murmúrios espalharam-se entre os convidados. As pessoas começaram a falar, partilhando o que tinham visto e ouvido antes naquela noite. O que antes tinha sido cumplicidade silenciosa transformou-se em testemunho. A mudança foi subtil, mas decisiva. Victor já não era intocável. Victor tentou redirecionar a narrativa. Afirmou que Lillian tinha envergonhado parceiros de negócios e prejudicado negociações. Charles perguntou-lhe diretamente como uma mulher amarrada de joelhos podia humilhar alguém. A pergunta desnudou o argumento. Não houve resposta que não soasse absurda. Evelyn olhou para Victor, procurando no seu rosto conforto, proteção. Não encontrou nada. Victor estava demasiado focado em salvar-se a si mesmo para lhe oferecer algo. Naquele momento, Evelyn compreendeu que tinha estado a depender de um poder emprestado, e esse poder tinha desaparecido. Lillian dirigiu o seu olhar para Evelyn. Não falou. O silêncio foi intencional e controlado. Não era fraqueza, era desdém. Evelyn sentiu-o mais profundamente do que qualquer acusação gritada. Charles declarou claramente que cada ação tomada naquela noite tinha sido documentada e teria consequências. Ele fez a declaração na frente de câmeras e convidados igualmente. Garantiu que não haveria nenhum acordo privado, nenhuma eliminação silenciosa dos eventos, uma vez que as portas se fechassem. Victor bateu com a mão numa mesa próxima, a raiva a quebrar a contenção. Charles fez uma pergunta em resposta. Perguntou quem tinha amarrado pessoalmente a corda à volta dos pulsos de Lillian. A sala não precisou de tempo para responder. Todos sabiam. Victor ficou imóvel. Por um momento tentou sorrir, como se a tensão pudesse ser desviada com charme. A tentativa falhou. Os olhos à sua volta já não estavam impressionados nem assustados. Estavam a julgar. Evelyn começou a chorar, as lágrimas rápidas e dramáticas. Falou de mal-entendidos e pressão. Charles respondeu que as lágrimas não mudavam os factos. Disse que a emoção não podia reescrever a evidência. Martha aproximou-se de Lillian e pegou na sua mão. Era a primeira vez que se tinha atrevido a estar ao lado da sua filha abertamente. Lillian tremeu ligeiramente ao toque, mas a presença a ancorou. Ela já não estava isolada no centro da sala. Charles entregou a sua conclusão com calma. Ele disse que os jogos de controle de Victor terminavam ali, à vista daqueles que ele acreditava que o protegeriam. Não ameaçou. Não dramatizou. Declarou o fim como uma certeza. Victor olhou em redor do salão de baile, procurando apoio. Não encontrou ninguém. Ninguém deu um passo à frente. Ninguém pronunciou o seu nome. O colapso do seu domínio ocorreu sem ruído, sem espetáculo. Ocorreu na silenciosa percepção de que ele estava sozinho. A verdade agora ocupava o centro da sala, inegável e iluminada. E enquanto se instalava, o próximo passo tornou-se inevitável. Victor Hawthorne já não era quem decidia como a noite terminaria. A festa desmoronou-se completamente. Ninguém fingiu sorrir mais. As conversas fraturaram-se em sussurros agudos de espanto e raiva. As risadas polidas que antes tinham enchido o salão de baile desvaneceram-se,
substituídas por um silêncio atordoado e murmúrios que carregavam julgamento em vez de admiração. A ilusão de celebração dissolveu-se em segundos. As câmeras apareceram por toda parte. Os repórteres avançaram. As lentes se ergueram. Os flashes dispararam em rajadas rápidas. O som dos obturadores sobrepôs-se ao zumbido baixo das vozes. Victor tentou proteger o seu rosto com postura e orgulho, levantando o queixo como se a arrogância ainda pudesse protegê-lo. Falhou. As câmeras não recuaram. Capturaram cada linha de tensão que apertava a sua expressão. Charles deu um passo à frente e afastou Victor do centro da sala. As suas palavras eram calmas, mas absolutas. Ele disse que Victor já não tinha a posição para ocupar aquele espaço. A declaração feriu mais profundamente do que um insulto. Removeu Victor do palco que ele tinha construído para si mesmo. Victor deu um passo impulsivo em direção a Lillian, o seu movimento agudo e ameaçador. Charles moveu-se instantaneamente, colocando-se entre eles. Não levantou as mãos nem a voz. Simplesmente deu um passo à frente. Aquele único movimento foi suficiente. Victor parou. A distância entre eles tornou-se um limite que Victor não se atreveu a cruzar. Evelyn agarrou os olhos dos convidados, o seu olhar cheio de desprezo e desespero. Procurava admiração, aprovação, qualquer coisa que ainda pudesse elevá-la. O que ela encontrou em vez disso foi indiferença. A percepção atingiu-a com força. O charme e a crueldade não podiam salvá-la agora. Do outro lado da sala, as vozes se elevaram enquanto parceiros e investidores falavam ao telefone. Vários acordos foram retirados na hora. Palavras como cancelado e suspenso cortaram o ar. Victor ouviu-as e sentiu o impacto imediatamente. O seu rosto ficou sem cor enquanto ele compreendia o que estava a acontecer. O dinheiro estava a abandoná-lo. A influência estava a escapar-lhe em tempo real. Victor tentou recuperar o controle, levantando a voz. Insistiu que tudo era um mal-entendido. Quanto mais alto falava, mais claro se tornava o seu pânico. Cada protesto soava menos convincente do que o anterior. A sua negação expôs medo em vez de força. Charles dirigiu a sua atenção a Lillian. Disse que ela precisava de ser retirada do centro das atenções. Priorizou a sua segurança mental em relação à discussão ou ao espetáculo. A instrução foi rápida e protetora e mudou o foco da sala. Martha aproximou-se da sua filha. Abraçou as costas de Lillian com um braço e guiou-a suavemente. Lillian moveu-se lentamente, uma mão instintivamente agarrada ao seu abdômen. Cada respiração era medida. O peso da noite oprimia o seu corpo, e a preocupação com o seu filho moldava cada passo. Enquanto Lillian era afastada, Evelyn lançou uma última observação sarcástica. As palavras eram amargas, destinadas a ferir mesmo quando a balança se inclinava contra ela. Charles virou-se imediatamente e ordenou a Evelyn que se calasse na frente de todos os presentes. A ordem foi pública e definitiva. Evelyn ficou imóvel, humilhada e exposta. Os convidados começaram a sair do salão de baile. Não por tédio, mas por choque. A saída tornou-se uma retirada silenciosa. A sua partida marcou o colapso da autoridade de Victor. A sala esvaziou-se não porque a noite tinha terminado, mas porque o seu centro de poder tinha sido estilhaçado. Victor permaneceu de pé no meio do espaço. O salão de baile parecia-lhe desconhecido agora, como uma casa que já não reconhecia o seu dono. Ele olhou fixamente para a taça de vinho na sua mão. O símbolo de celebração e domínio não significava nada. Ele a largou sem cerimônia, como se percebesse tarde demais que nunca o tinha definido. Charles voltou a falar, abordando o processo que se seguiria. Disse que haveria passos legais.
Disse que toda a evidência seria transferida para as autoridades pertinentes. Não ameaçou, não dramatizou. Falou com a certeza de alguém que esperava resultados em vez de aplausos. Evelyn começou a desmoronar-se. A sua voz elevou-se enquanto perguntava a Victor o que deviam fazer. A sua pergunta ressoou com pânico. Victor não respondeu. O seu silêncio revelou a verdade que ela não tinha querido encarar. Ele já não tinha um plano. Ele já não tinha controle. Martha parou na soleira com Lillian. Olhou para o salão de baile uma última vez. O olhar carregava resolução. Ela compreendeu que a noite os assombraria por muito tempo, mas também compreendeu que a direção tinha mudado. O que se seguiria seria difícil. No entanto, não pertenceria a Victor. Lillian foi guiada para um quarto tranquilo dentro da fazenda. O ruído do salão de baile desvaneceu-se atrás das portas fechadas. A quietude dentro do quarto parecia quase irreal. Lillian tremeu enquanto a adrenalina escoava do seu corpo. O casaco permaneceu em volta dos seus ombros. Uma presença permaneceu ao seu lado. Ela não estava sozinha. Victor deu um passo como se fosse seguir. Parou subitamente ao encontrar o olhar de Charles. Nada foi dito. Nada precisava ser dito. O aviso era claro. Victor permaneceu onde estava, contido por uma força que não exigia restrição física. De volta ao salão de baile, Evelyn gritou sobre justiça. A sua voz ecoou pelo espaço quase vazio. Ninguém respondeu. O som ricocheteou de volta para ela, oco e zombeteiro. As suas exigências dissolveram-se em ecos. As luzes do alto começaram a diminuir. Uma por uma, as secções do salão de baile caíram na sombra. A mudança assemelhava-se à descida de uma cortina no final de uma performance. Victor ficou no charco de luz restante, exposto e despojado de ilusões. Charles preparou-se para sair. Antes de o fazer, proferiu uma última frase. Disse que o que tinha acontecido naquela noite era apenas o começo do preço que Victor pagaria. As palavras não foram altas. Foram deliberadas. Carregavam uma promessa. Quando Charles se virou, a sala pareceu mais fria. O silêncio que se seguiu foi pesado e inevitável. Victor permaneceu de pé enquanto a última luz se desvanecia à sua volta. Atrás de portas fechadas, Lillian concentrou-se na sua respiração. Cada inalação era lenta. Cada exalação a ancorava ao presente. O caos do salão de baile recuou. Pela frente esperava um tipo diferente de batalha, uma governada, não pelo espetáculo, mas pelo julgamento. A noite tinha terminado, mas o ajuste de contas apenas tinha começado. As notícias espalharam-se mais rápido do que qualquer um esperava. Pela manhã, a história tinha escapado a toda a tentativa de a conter. Os títulos repetiam o mesmo detalhe, com precisão implacável. Victor Hawthorne tinha amarrado pessoalmente a sua esposa grávida na frente de uma sala cheia de testemunhas. A redação não foi suavizada. O detalhe não mudou. Nenhuma quantidade de influência podia apagar essa imagem. Charles moveu-se imediatamente. Iniciou o processo de entrega de provas às autoridades apropriadas. Cada gravação, cada fotografia, cada declaração de testemunha foi organizada e transferida com cuidado. Trabalhou metodicamente, fechando portas que Victor uma vez acreditou estarem permanentemente abertas. Não haveria canais secundários. Não haveria negociações discretas. Victor começou a fazer chamadas. Uma por uma. Os números que sempre tinham respondido agora ficaram em silêncio. Antigos aliados recusaram reuniões. As mensagens ficaram por ler. O círculo social que antes o tinha rodeado dissolveu-se com uma velocidade notável. Ele percebeu tarde demais que a lealdade nunca tinha sido pessoal.
Tinha sido condicional. Evelyn permaneceu perto de Victor, agarrando-se a ele como se a proximidade ainda pudesse oferecer proteção. Para Victor, a sua presença agora parecia pesada. Já não era um trunfo, era um lembrete do escândalo. Um rasto visível de tudo o que se desmoronava à sua volta. Ele não a afastou, mas os seus olhos já não procuravam os dela. Martha permaneceu com Lillian. Ela falava suavemente, lembrando a sua filha para respirar e conservar a sua força. Ela disse que a justiça exigia paciência e que o bebê importava mais do que a urgência. Lillian ouviu, com a mão pousada sobre o seu abdômen, ancorando-se no ritmo constante sob a sua palma. As marcas nos pulsos de Lillian não tinham desaparecido. Estavam vermelhas e sensíveis, um eco físico do que tinha suportado. Emocionalmente, as consequências pesavam muito. A vergonha surgia em ondas silenciosas, seguida de raiva. Depois, exaustão. No entanto, a presença de Charles ofereceu-lhe uma sensação de proteção que ela não sentia há muito tempo. Alguém estava a interpor-se entre ela e o mundo. Victor tentou construir uma nova narrativa. Sugeriu que Lillian era emocionalmente instável, que o estresse tinha distorcido a sua percepção. A afirmação desmoronou-se instantaneamente. Demasiadas câmeras tinham gravado o momento. Demasiadas pessoas tinham visto a corda, os nós, a contenção. A verdade não se dobrou. Evelyn procurou o centro das atenções de uma maneira diferente. Chorou na frente dos repórteres, apresentando-se como enganada e manipulada. A atuação falhou. Vários convidados do salão de baile falaram publicamente, repetindo as suas palavras e ações daquela noite. As contradições eram impossíveis de ignorar. A sua credibilidade erodiu rapidamente. Charles falou com clareza. Ele afirmou que a responsabilidade recaía sobre Victor. Victor tinha amarrado a corda. Victor tinha ordenado a humilhação. Mas ninguém podia carregar esse fardo por ele. Charles recusou-se a permitir que a história fosse desviada para mal-entendidos ou desculpas situacionais. Os factos estavam estabelecidos. As consequências financeiras seguiram-se rapidamente. Os projetos foram pausados. Os contratos foram retirados. Os números caíram de uma maneira que Victor nunca tinha experimentado. Ele observou as contas encolherem e sentiu a ausência de poder mais abruptamente do que a perda de dinheiro em si. A influência, uma vez perdida, não regressava a pedido. Evelyn viu-se excluída dos espaços por onde antes se movia sem esforço. Os convites pararam de chegar. As chamadas não foram atendidas. As portas que se tinham aberto devido ao status de Victor agora se fechavam sem explicação. Ela percebeu que a sua posição sempre tinha dependido da imagem dele. Com essa imagem destruída, ela não tinha nada em que se apoiar. Martha observou a mudança no sentimento público. Ela ouviu a raiva expressa abertamente agora, a condenação falada sem medo. No entanto, ela não esqueceu o silêncio que tinha enchido a sala, enquanto Lillian permanecia ajoelhada e contida. A memória moderou o seu alívio. A justiça parecia necessária, mas incompleta. Lillian tomou uma decisão deliberada. Ela concordou em cooperar totalmente. Entendeu que o silêncio apenas daria a Victor espaço para se recuperar e regressar de outra forma. Falar era doloroso, mas a retirada acarretava um risco maior. Ela escolheu a visibilidade em vez do medo. Charles garantiu que Lillian tivesse acesso a apoio emocional e médico. Providenciou para que especialistas monitorizassem o seu estresse e condição física. Afirmou claramente que a segurança da mãe e da criança superava qualquer preocupação com a reputação. O legado familiar não significava nada se exigisse sacrifício. Victor tentou um pedido de desculpas privado.
A mensagem foi cuidadosamente redigida, enfatizando o arrependimento e o mal-entendido. Lillian não respondeu. Ela reconheceu o padrão. Pedidos de desculpas entregues depois que o poder é perdido. São estratégias, não responsabilização. Evelyn aproximou-se de Martha, implorando perdão. Falou de pressão e influência. Martha não respondeu. O perdão não podia substituir a proteção e não podia desfazer o dano. O silêncio tornou-se o seu limite. Victor foi forçado a enfrentar a realidade de que as suas ações se tinham tornado um símbolo. Ele já não era visto como um executivo poderoso. Agora era referido como um exemplo de abuso. A mudança foi completa e irreversível. A percepção pública tinha se cristalizado. Charles comentou que a justiça não precisava de espetáculo, apenas de minúcia. Lembrou aos envolvidos que Victor tinha escolhido um ato público de crueldade. A resposta, portanto, seria igualmente pública. A transparência não era castigo, era consequência. Lillian notou uma mudança subtil dentro de si mesma. O medo não tinha desaparecido, mas já não dominava cada pensamento. Saber que não estava sozinha permitiu que a calma regressasse. Ela ainda se preocupava com o futuro, mas agora existiam salvaguardas onde antes habitava o isolamento. Victor encontrava-se numa encruzilhada sem um caminho claro a seguir. Ele entendeu que a maior perda não era financeira. Foi a perda de controle, a incapacidade de intimidar ou silenciar. O poder de humilhar tinha sido despojado. À medida que o processo avançava, o foco mudou do espetáculo para o julgamento. As declarações foram revistas. Os cronogramas foram estabelecidos. O ruído desvaneceu-se, substituído pela estrutura. O ajuste de contas progrediu constantemente. Para Lillian, o amanhecer chegou silenciosamente. Não apagou a noite, mas suavizou as suas bordas. Nessa luz, ela sentiu o começo de algo novo. Não alívio, não vitória, mas a primeira sensação real de segurança que ela conhecia há muito tempo. Victor observava das margens, consciente de que nada mais se interpunha entre ele e as consequências. O mundo tinha visto, o registro estava completo, e o custo que ele pagaria apenas tinha começado a tomar forma. Lillian dedicou-se a curar. Os dias após a noite da festa foram tranquilos por design. Ela praticou a respiração lenta, deixando cada inalação assentar o seu peito e cada exalação libertar a tensão. Os médicos aconselharam calma e ela seguiu-a cuidadosamente, entendendo que a sua firmeza importava não apenas para a sua própria recuperação, mas para a vida que crescia dentro dela. O medo não desapareceu de uma vez, mas afrouxou o seu aperto à medida que a rotina regressava. Martha permaneceu perto, sentou-se ao lado da sua filha durante longas horas, oferecendo presença em vez de pressão. Falou abertamente sobre os momentos em que tinha ficado paralisada no salão de baile, a impotência que tinha enraizado os seus pés. Pediu desculpa por não ter intervido antes. Lillian ouviu e acenou. Ela entendeu o medo da sua mãe e aceitou-o sem ressentimento. O perdão não apagou o passado, mas abriu espaço para a confiança. Charles continuou a proteger Lillian através de ações em vez de discursos. Ele garantiu que o ambiente à sua volta permanecesse estável e seguro. As consultas eram discretas. O acesso era controlado. Quando ele estava por perto, o ar parecia mais seguro. A sua calma e firmeza criaram um limite que ninguém tentou cruzar. Lillian não precisava de tranquilização quando podia ver a proteção a tomar forma à sua volta. Uma tarde, Lillian notou que as marcas nos seus pulsos tinham desaparecido até se tornarem linhas tênues. Ela traçou-as suavemente
e reconheceu-as como marcos em vez de feridas. Elas lembravam-lhe o que tinha acontecido e o que tinha sobrevivido. A memória já não a sobrecarregava. Informou a sua determinação. Ela tomou a decisão de não deixar que a humilhação definisse a sua identidade. A noite no salão de baile não seria a soma da sua história. Reenquadrou-a como um ponto de viragem, uma razão para se levantar, para que mais ninguém fosse forçado a ajoelhar-se como ela o tinha feito. A escolha trouxe clareza. O propósito substituiu a vergonha. Martha ajudou-a a selecionar um lugar tranquilo para descansar, longe do barulho e do julgamento. O vestido de maternidade azul pálido, que antes tinha sido encharcado em vinho, adquiriu um novo significado. Tornou-se um símbolo de resistência em vez de desgraça. Lillian usou-o sem se intimidar, reclamando-o como seu. Todos os dias, Lillian falava com o seu filho. Apoiou uma mão na sua barriga e partilhou palavras firmes. Disse ao seu bebê que o medo não moldaria o seu começo. Disse que a força não significava dureza, mas persistência. O ritmo sob a sua palma respondia-lhe com suave certeza. Charles lembrou a Lillian que a justiça não era vingança. Por fim ao poder abusivo importava mais do que infligir dor. Ele encorajou um futuro construído de forma limpa, sem arrastar o peso do ódio para a frente. Lillian absorveu a mensagem. Deixar para lá não significava esquecer. Significava escolher um caminho que protegesse o seu filho. Evelyn tentou reentrar na vida de Victor, mas não encontrou nada para reclamar. Victor já não tinha influência para oferecer, nem portas para abrir. Evelyn reconheceu tarde demais que o que ela amava nunca tinha sido ele. Tinha sido a autoridade que o rodeava. Sem ela, a conexão dissolveu-se. Victor enfrentou consequências sociais que o dinheiro não podia apagar. As pessoas reconheciam-no em público e desviavam o olhar. As conversas terminavam quando ele se aproximava. O isolamento pressionou. Mais doloroso do que a perda financeira, a identidade que ele tinha cultivado colapsou sob o peso da memória pública. Lillian sentiu o medo dentro dela diminuir, ao compreender que Victor já não tinha controle sobre a sua vida. Ela não precisava de provar a vitória com raiva. A liberdade revelou-se na ausência de ameaça. Cada dia, sem intrusão, fortaleceu a sua confiança. Martha e Lillian concordaram num princípio que levariam para a frente. O silêncio quase as tinha destruído. De agora em diante, falariam quando importasse, com intenção e cuidado. A verdade seria a sua salvaguarda. Charles observou mãe e filha a uma distância respeitosa. Ele entendeu que o resgate não era um momento único, era continuidade. A verdadeira restauração residia nos dias comuns, que se seguiam sem medo. Ele media o sucesso pelas manhãs tranquilas e pelo descanso ininterrupto. Lillian aprendeu a mover-se lentamente novamente. Tratou-se com a mesma paciência que oferecia ao seu filho. A cura não exigia velocidade, exigia constância. Ela permitiu-se pausas sem culpa. Victor tentou reformar a sua imagem com declarações e explicações. Nada disso importou. A imagem dele a amarrar os pulsos de uma mulher grávida em público permaneceu fixa. As palavras não podiam sobrescrever o que tinha sido testemunhado. Evelyn perdeu a persona em que antes confiava. A elegância que exibia dissolveu-se sob escrutínio. Ela encontrou o mesmo desprezo que antes tinha dirigido para fora. A inversão foi completa. Lillian começou a olhar para o futuro com perguntas diferentes. Ela já não perguntava por que isto tinha acontecido. Ela perguntava como protegeria o seu filho e a si mesma. A mudança fundamentou as suas decisões. Martha abraçou Lillian e falou com calma certeza. Mesmo que a recuperação tivesse chegado tarde,
elas tinham se levantado. Lillian respondeu que levantar-se era a única coisa que Victor nunca mais poderia tirar dela. Charles ofereceu uma promessa final, não como uma ameaça, mas como uma garantia. Ele disse que não haveria mais noites em que Lillian seria forçada a ajoelhar-se. O compromisso tinha peso, porque era apoiado pela ação. Na calma da tarde, Lillian apoiou a sua mão na sua barriga e exalou um longo suspiro. Pareceu devolver a escuridão ao passado, onde ela pertencia. No silêncio, ela ouviu o ritmo constante dentro dela e soube que tinha prevalecido.